a folha de cálculo Google Sheets também existe para Android. É verdade, existe uma aplicação exatamente para isso. Então vamos ver se ela está instalada. Aqui no Play Store, vou aqui procurar por Sheets. Sheets são folhas. Portanto, tem aqui a opção de abrir, significa que as folhas de cálculo do Google já estão instaladas. Então vamos ver se as encontro. Cá estão elas. Para além de ser possível vires por aqui criar uma folha de cálculo nova, um novo documento, poderás fazê-lo também através do Drive. É a mesma coisa. Vamos aqui ao Drive. Só que no outro local tinha visível todas as folhas de cálculo associadas àquela conta que eu estava a utilizar. Agora aqui vou trocar para a minha conta de experiências. E eu posso vir então aqui outra vez ao sinal mais, este botão, e criar uma nova folha de cálculo. Portanto, no outro lado é igual, só que tenho acesso depois a várias folhas de cálculo, que também poderei abrir, claro, depois de trabalhar com elas. Então, uma das primeiras coisas que nós podemos pensar em fazer é tornar esta folha de cálculo disponível offline. E esta já está disponível offline. Como indiquei no vídeo para Google Sheets, as folhas de cálculo para computador, esta folha de cálculo está disponível offline. Se eu ficar sem internet, depois quando ligar, sincroniza para a nuvem, para a minha conta online, as alterações que eu tiver feito. Esta vai ser, vou-lhe dar o nome de, este nome, Experiência. Muito bem, então olha, vou experimentar aqui, tal como indiquei no documento anterior, eu posso aqui ter acesso a células que são a interseção entre colunas e linhas. Tenho aqui várias linhas representadas por números. Posso selecionar várias linhas. E também tenho colunas. Posso também selecionar... Oi, estou a alargar uma coluna sem querer. Vou voltar atrás, aqui nesta seta. Melhor. Vou selecionar então várias colunas. Oi, agora estou a mover colunas. Não, quero selecionar várias. Agora sim. Muito bem. Tenho este botão aqui para alargar a coluna, ou seja, definir uma outra largura. Volto atrás. E tinha o mesmo botão nas linhas, para então definir a altura de uma linha. Se eu tiver várias linhas selecionadas, e definir uma nova altura para uma, todas vão adotar essa nova altura e a mesma coisa para a largura das colunas. Então, digitar texto. Olha, se no computador a barra de fórmulas está cá em cima, no tablet ou no telemóvel temos a barra de fórmulas aqui em baixo. Vou digitar texto, aliás, valores, alguns valores, e agora sim texto. Se reparares, os valores ficam alinhados à direita e o texto alinhado à esquerda. Podes definir o tipo de letra, podes definir o tamanho, o estilo do texto, a cor do texto. Podes definir a cor de fundo das células, destes retângulos. Podes definir a cor de fundo das células. Se selecionares várias, todas essas adotam a formatação que tu escolheres, não só em termos de cor, mas das restantes formatações. No caso em que tiveres texto muito longo, que não caiba numa célula, ou então que fique cortado e oculto por outra célula, por exemplo este, podes moldar o texto aqui. E assim já fica completamente visível. Bom, mas isto é uma folha de cálculo. A folha de cálculo normalmente não é para escrever texto. Normalmente. Então, olha, vou selecionar todo. É verdade, aqui neste cantinho, neste retângulo, consegues selecionar tudo. E eu agora vou fazer um toque prolongado aqui numa área local e faço limpar. E limpa o texto. E também limpa os valores. Novamente, quando tiveres texto ou dados, selecionas as células, um toque prolongado e limpar. Agora, uma folha de cálculo serve para utilizar, se calhar, mais valores que outra coisa. E utilizar esses valores para criar ou para utilizar em cálculos. Por exemplo, este. Tem aqui um 3 e um 4. Ou seja, na célula A1 tenho o número 3,
na célula A2 tenho o valor 4. Aqui seria a célula D, 6. Aqui seria a célula H, 10. Acho que já se percebeu a ideia. Então agora venho aqui à célula A3. Imaginando que eu queria somar, por exemplo, estes dois valores, 3 mais 4, e eu queria que aparecesse aqui o resultado, eu iria colocar aqui a fórmula. Todas as fórmulas ou funções são iniciadas por igual. Então agora posso escrever 3 mais 4. Repara, temos aqui os operadores que é possível utilizar. Agora faço tecla Enter, ou então nesta opção aqui. Ok. Agora posso vir cá, ativar e ver cá em baixo a fórmula. E agora posso editar os valores da fórmula, ou então posso transformar a fórmula em algo dinâmico. Porquê? Porque neste momento, se eu alterar aqui de 3 para, por exemplo, 30, agora faço aceitar, ok, esta fórmula não altera. Porquê? Porque está definido de forma estática. Teria que chegar aqui e colocar à frente do 3 um algarismo, o 0. E agora sim, aceitar. E agora sim, ficará bem. Mas isto não é prático, nem faz muito sentido. 40. O que faz sentido é eu atualizar aqui o valor e a fórmula atualizar automaticamente. Então, e como nós fazemos isso? Assim. Aqui só coloco a identificação da célula onde a folha de cálculo tem de ir buscar o valor. E a célula que eu quero somar é a célula A1 com a célula A2. Então eu escrevo A1, pode ser em minúsculas, não há problema, maiúsculas também pode ser, mas A2. Muito bem, faço aqui Enter. Ok, será que está bem? Vou aqui salientar para vermos de outra forma. E já agora dar-lhe aqui uma outra cor. Então se eu agora alterar aqui o 30 para, por exemplo, 44. A partir do momento que eu fizer aqui neste botão para ele aceitar, o resultado da soma terá de ser 84. Vamos cá ver? Ok, alterou automaticamente, certo? Atenção, o limpar não limpa as cores. Portanto, venho agora aqui e escolho repor. Agora poderia fazer mais coisas. Poderia tentar aqui recriar um horário. Poderia colocar aqui segunda. Estas folhas de cálculo não foram bem pensadas para tratar destes assuntos. Agora vou unir estas duas células e agora alinhar aqui ao centro. Mas nós podemos brincar um bocadinho assim. Então agora vou colocar aqui a minha primeira hora, que será das 9 às 9h30, por exemplo. Aqui deste lado, das 9h40 às 10h10. E por aí fora. Não vou fazer mais. Vou aqui retirar este negrito, que também não foi limpo. Agora, aquilo que eu poderia fazer era, por exemplo, se eu tivesse o meu horário completo, vou fazer de conta que sim, que tenho, é estipular ou definir aqui limites. Primeiro escolho a cor da margem, ou a cor da linha. Vou escolher este cor laranja. Volto atrás. Ok, e agora indico qual é que é o limite que eu quero definir. Pode ser só os limites interiores, ou então todos. Ora, aqui está. Mas de qualquer forma também não gosto muito da maneira como está. Vou alinhar todo o texto ao centro. Muito melhor. Também não gosto muito porque estas células estão muito largas, as colunas estão muito largas. Então chego aqui, ajusto uma e os sheets ajusto todas por mim. E depois também não gosto muito porque a altura está muito pequena, então vou aqui aumentar a altura de todas as linhas. Só que agora tenho que alinhar o texto na vertical. Então vamos aqui ao alinhamento vertical do texto. Só para terminar esta tabela, vou definir um limite mais espesso no exterior. Então agora vou aqui escolher o limite mais espesso.
volto atrás e aplico apenas no exterior. Eu depois poderia pegar nesta minha tabela, que é o meu horário no fundo, e agora sim, para finalizar, definir uma cor de fundo, esta aqui, e nas horas, uma um pouco mais clara. Pronto, e depois poderia colocar aqui a minha disciplina, por exemplo. Novamente, se eu vir que não cabe cá o texto, venho aqui moldar texto. E, se ainda não couber, diminuir ainda um pouco mais o tamanho do texto. Agora vou aqui descer mais um pouco e vou colocar aqui outro tipo de informação. Aqui vou escrever rótulo A. No rótulo A vou escrever 22, um valor aqui por baixo, depois 12 e depois 31. Seleciono esta informação, que seria uma tabela, e tenho cá em baixo a soma dos valores numéricos, a média, o valor máximo, o valor mais pequeno, o mínimo, e a contagem de células com conteúdo. Ou seja, tenho 6 células com conteúdo, tenho 3 textos e 3 valores numéricos. Agora, eu pretendo inserir um gráfico a partir daquela tabela, daqueles dados. Tenho a hipótese de inserir um gráfico circular com legenda. Posso aqui alterar o tipo de gráfico para um gráfico de colunas ou de barras, que são aqueles que são recomendados. Depois, posso optar por um de linhas, com área, com colunas, se bem que aqui não tenho, só tenho uma série de valores, aqui também, e existem aqui mais. Então vou deixar, neste caso, o gráfico circular. Vou voltar aqui ao início, posso definir um título do gráfico, digo que será gráfico 1, por exemplo. Vou fazer atualizar o título. Depois tenho a hipótese de definir as cores de cada um dos rótulos. Neste caso, dos meus dados. Faço aceitar e o gráfico é inserido um pouco abaixo dos meus dados. Depois posso redimensionar o gráfico e aqui fica ele, um gráfico associado aos seus dados. Caso seja necessário, só depois de carregar cá em cima no visto é que eu terei a hipótese de alterar o nome da folha, por exemplo, alterar a cor do separador ou até criar aqui uma nova folha. Espero que tenha sido útil. Adeusinho, até breve.